Amém? Podem se sentar, por favor, queridos. Graça e paz, um bom dia, toda a igreja, todos vocês que estão aqui nesta manhã, presentes, os que estão nos acompanhando nas redes sociais, em nome de Jesus, recebam um forte abraço. Como é bom estarmos aqui juntos nesta manhã, queridos. Amém? E o frio? Uma hora está frio, uma hora não está frio. Essa semana eu passei frio, queridos. Pensa num lugar frio. Por fora, mas por dentro bastante aquecido. Aleluia. Muito aquecido. Glória a Deus. Que alegria revê-los neste dia tão lindo, tão especial, tão importante. Um dia em que eu creio que o Senhor tem uma porção de Deus sobre as nossas vidas, para ministrar as nossas vidas, amém? Estamos compartilhando algo sobre a conquista dos milagres, e nós vamos continuar falando sobre isso nesta manhã, algo que tem enchido os nossos corações. E na primeira semana, 2 semanas atrás, neste mesmo tema, a conquista dos milagres, nós estivemos compartilhando sobre algumas chaves que Deus nos entregou e que nós podemos usar para conquistarmos, para recebermos esses milagres da parte de Deus. Na semana passada nós temos continuidade falando sobre isso ainda, mas entramos numa área sobre a dinâmica de como esses milagres acontecem, especificamente na área da cura. E nós focamos nessa dinâmica, entendendo que para que a cura, para que o milagre, ele possa se manifestar, nós compartilhamos que são necessários, pelo menos, 2 elementos básicos para que isso aconteça. Ou seja, a graça da parte de Deus e a fé da parte do homem, da nossa parte. E esses 2 elementos juntos, ele traz a resposta que nós muitas vezes estamos buscando da parte do Senhor. O detalhe é que nós estudamos também, na semana passada especificamente, alguns milagres, principalmente os que aconteceram, alguns nos evangelhos e também no livro de Atos dos Apóstolos, e percebemos que a dinâmica, a forma de Deus agir, de Deus operar, e a dinâmica do homem responder ou mostrar a sua fé, claro que varia muito, é diferente. Mas dando continuidade nesta série, queridos, a conquista dos milagres, eu gostaria de acrescentar nesta manhã mais um ingrediente, como se eu pudesse usar talvez esse termo, mais um ingrediente para que esse milagre seja evidente nas nossas vidas, para que esse milagre de Deus, ele aconteça nas nossas vidas. E quando nós falamos de milagres, hoje o pastor Miquel começou lendo um texto que esta semana eu estava meditando nele, que Jesus, ele fez muitos milagres, mas se fosse ser registrados todos os milagres, a própria Escritura diz que não haveria espaço, porque eu creio que Jesus realizou muitos milagres. Existe especificamente, se você for estudar de uma forma mais profunda, teologicamente falando, você vai ver que Jesus, ele realizou 35 milagres, assim contando, especificando, primeiro, segundo, tal, deu lá 35, mas as Escrituras não registram. Ela para por aí e traz esse texto que o pastor Miquel leu, dizendo que os milagres que Jesus realizou foram muitos, a quantidade foi muito maior do que está registrado nas Escrituras. Mas o ingrediente que eu quero compartilhar nesta manhã é a coragem. Diga comigo, coragem. Este é mais um ingrediente que eu quero colocar dentro desse contexto, para que os milagres eles sejam realizados, sejam manifestados nas nossas vidas. E quando nós falamos de coragem, a coragem, ela pode ser assim definida em primeiro lugar como uma firmeza diante das dificuldades. Coragem é você se manter firme diante de qualquer obstáculo.
Essa é a primeira, vamos dizer assim, o primeiro sinônimo que nós daríamos para a coragem. É você se manter ali num lugar firme diante dessas circunstâncias difíceis, diante das dificuldades, envolvendo-se em uma capacidade de ultrapassar algumas situações de perigo e enfrentar o medo. Isso é coragem, basicamente. É a gente estar numa situação de perigo, numa situação difícil, e você se mantém firme naquela ocasião, você enfrenta aquele perigo, você enfrenta aquele medo. Eu não sei se era coragem ou não era, mas eu já tive que... você já viu assim, quando você já deve ter tido uma experiência que de repente você está caminhando numa rua e de repente você encontra um cachorro. E aí o cachorro dá uma olhada para você, você olha para o cachorro olha para você, e você olha para o cachorro olha para você, e de repente ele dá uma risadinha assim para você, mostra os dentes para você, e aí você não sabe o que você faz, se você age com coragem, se você fica diante dele, se você corre, Eu lembro de uma ocasião, nós morávamos no sítio e uma vez levantamos bem de manhã cedinho, papai tinha uma vaca, uma novilha, e ela tinha dado cria. E ela estava no meio do mato e nós não tínhamos ainda, ela tinha nascido naquela manhã, a bezerrinha. E aí nós saímos para procurar. E além do pasto tinha um mato fechado. E não é que a gente escutou um barulho e fomos lá. E de repente a gente achou a bezerrinha e viu ela assim no lugar. Mas próximo à bezerrinha estava a mãe da bezerrinha e a gente não tinha visto a mãe dela. E de repente a mãe dela nos viu. Aí deu aquela olhada para você e faz assim, não sei se você sabe, quando a vaca está brava, ela olha para você e dá uma... E aí, meu amigo, ou você encara com coragem ou perna para quem te quer, naquela hora, né? E eu me lembro que estava eu, e aí a gente estava tentando distrair, então a gente pegava um galho, jogava de um lado e tal, para tentar chegar, pegar a bezerrinha, colocar em cima do cavalo que nós fomos, que o papai tinha ido, para trazê-la para o lugar, porque tinha acabado de nascer, para o curral. Então existem algumas situações que eu estou comentando aqui uma coisa muito básica, muito simples, mas muitas vezes nós temos que enfrentar dificuldades, não especificamente que nós estamos vendo, como um cachorro, como uma vaca, né? Mas são dificuldades que às vezes nós não estamos vendo e estamos passando, estamos enfrentando aquela situação de perigo na sua vida. Talvez você está vivendo uma situação, por exemplo, de enfermidade, um problema financeiro, um problema na família, um problema de drogas com os filhos, situações diversas, queridos, que nós não vemos especificamente como as que eu citei há pouco, mas são situações de perigo, são situações adversas que nós estamos vivendo, e nós temos que colocar mais um ingrediente para a gente ver o milagre de Deus agir, que é o milagre, que é a coragem. A coragem. No livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, na versão nova, na NVI, a versão internacional, diz assim, quero ler com vocês esse texto: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e equilíbrio. Nesta versão, Deus não nos deu um espírito de covardia. Se você for ver em outras versões, vão dizer que o Espírito de Deus, Ele não nos deu um espírito para sermos medrosos. Tem versões que diz que Deus não nos deu um espírito de timidez. Existe outra versão que Deus não nos deu um espírito de medo, mas Ele nos deu um espírito de poder, de amor, de equilíbrio. Em algumas versões diz que Ele nos tornou prudente, que nos deu moderação, ou seja, Ele nos deu um espírito para a gente enfrentar
tudo aquilo que nós supostamente estamos passando. E isso eu poderia resumir tudo a parte desse segundo texto, da parte B desse versículo, quando fala de poder, amor, equilíbrio, moderação, prudência, como coragem. Deus nos deu um espírito de coragem. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de coragem. E eu gostaria nesta manhã de compartilhar com vocês uma história bíblica que está lá no livro de 2 Reis, o livro, 1 Reis, capítulo 18. E nós vamos ler aqui alguns versículos de um homem que, para que pudesse ver diante dos seus olhos um milagre se manifestando, além da fé, que é um elemento que nós precisamos usar da nossa parte para ver o milagre de Deus, esse homem ele precisou dispor de algo mais chamado coragem. E quando nós vamos nesta manhã nos envolver nessa ministração, nesse ambiente, é muito importante a gente entender que nós precisamos dessa coragem para os dois aspectos. Primeiro aspecto é você no lugar da pessoa que precisa receber o milagre de Deus. Precisa da fé e precisa da coragem. Ou você no lugar de alguém que vai ser usado por Deus, por fé e por coragem, para orar por alguém que precise de um milagre. Ambos os lugares, seja você no lugar de receber ou no lugar de dar, nós precisamos que esses dois elementos da nossa parte, eles estejam associados, ou seja, fé e coragem. Muitas vezes nós que estamos no lado de receber, por não agirmos com fé, Jesus diz isso, que entrando num lugar, viu que não havia muita fé naquele lugar, e por isso ele não pôde realizar muitos milagres, muitos sinais. Ali o elemento do homem naquela cidade não estava em ação. E muitas vezes, queridos, isso acontece conosco, por a nossa fé não estar em ação. Deus não tem como realizar o milagre em nossas vidas. Mas do outro lado também, às vezes nós não agimos por fé e não damos esse passo de coragem. E aí eu não vou orar pela pessoa porque eu não sei se ela vai ser curada. Acho que eu não vou orar por fulano porque eu acho que ele não vai receber o milagre. E aí nós também não usamos desses elementos nas nossas vidas. Mas nesse texto, no livro de 2 Reis, capítulo 18, versículo 41, diz assim, nós vamos acompanhar aqui, eu estou lendo na versão NVI ainda, e Elias disse a Acabe, vá comer e beber, pois já ouço o barulho da chuva pesada. E então Acabe foi comer e beber. Mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre o joelho. Vai e olhe em direção no mar, disse ao seu servo, e ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. 7 vezes, diga comigo, 7 vezes. Elias mandou, volte para ver. Na 7ª vez o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando no mar. E então Elias disse, vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, as nuvens escuras apareceram no céu e começou a levantar e a chover forte. E Acabe partiu de carro para Jezreel. O poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho até Jezreel. Primeiras perguntas que nós poderíamos trazer aqui nesta manhã, ou lendo esse texto que nos remete onde estão hoje os Elias da nossa geração? Onde estão os Elias dos dias de hoje, dos dias que nós vivemos? Onde estão aqueles que acreditam no que ainda não viu? Aqueles que acreditam no que ainda não ouviu? Onde estão os que terão coragem para orar por uma chuva e crer que essa chuva virá? Nós somos remetidos a isso.
Onde estão, queridos, os Elias, que em meio a essa sequidão que estava nesse contexto, acreditou que a chuva estava próxima, depois de colocar o seu rosto entre os joelhos e orar. Se a gente ler um pouco antes desse contexto, a gente vai perceber um Elias lá no versículo 1, confrontando Acabe, sabe, o que estava acontecendo, e aí desse confronto eles partem para o Monte Carmelo. Naquele Monte Carmelo eles são desafiados, os homens, os profetas de Baal, eles entram em contradição ali com Elias. Elias entra naquela guerra contra os profetas de Baal, e eles se colocam diante de Deus, e a gente sabe o que acontece. Vem o fogo de Deus, eles ficam sabendo que havia Deus em Israel, e aí termina essa situação, começa essa aqui. Você vai ver que logo em seguida já está Elias entrando nesta parte, aonde ele chega para Acabe, onde ele compartilha esse texto que nós lemos, onde ele chega lá e diz assim: Acabe, corra, né? Vá comer, vá beber. Depois do quê, queridos? Depois de ele orar e ele pedir para o seu servo ir uma vez, ir duas vezes, ir três vezes, na sétima vez a gente viu que se levantou algo. Então nós vemos aqui este tempo, queridos, que nós estamos vivendo hoje, não exige somente fé, mas exige também um tempo em que nós precisamos ter coragem. Coragem para nos mover em direção aos milagres de Deus. Exige que se levante homens e mulheres cheios de intimidade com Deus, ao ponto de declarar as palavras de Deus e crer que essas palavras vão se cumprir. Nós precisamos de coragem para abrir os nossos lábios, declarar algo e acreditar que aquilo que está saindo dos seus lábios existe, como nós cantamos dentro de nós, ressurreição e vida, e aquelas palavras são vida. Você vai orar por alguém, você vai declarar a palavra sobre alguém e isso vai se manifestar. Elias, eu falei de intimidade com Deus. Elias, ele conhecia Deus ao ponto de fazer declarações cheio de autoridade divina. Elias, ele não ficava jogando palavras fora, ele era aquele homem que quando ele declarava algo, ele acreditou naquilo que ele estava declarando, ou seja, o relacionamento, queridos, que Elias vivia com Deus, o capacitou a ponto dele declarar o sobrenatural no mundo natural, e quando ele fez isso, a Bíblia diz que o mundo natural se curvou diante do mundo sobrenatural. A gente vê isso antes, quando os profetas de Baal foram desbaratados, a gente vê o fogo de Deus descendo, que o natural estava se curvando ao sobrenatural. Que loucura! Num tempo que não tinha água, todo mundo necessitando de água, e Elias traz água e joga água na lenha, joga água no altar, e daí a pouco vem o poder de Deus, consome água, consome lenha, consome tudo aquilo. E de repente Elias diz: não, Deus tem mais, não é só isso, eu quero o sobrenatural, eu quero mais sobrenatural. Você vê, Elias tinha acabado de confrontar o rei Acabe, e ele tinha visto o poder de Deus. A gente não vê, queridos, embora depois disso a gente vê que Elias, ele entra num momento difícil, porque ele vê que a rainha lá, Jezabel, queria matá-lo, mas você vê que Elias não se contenta com o pouco, ele sempre queria mais. Ele queria o sobrenatural de Deus, e esse ponto dele crer e acreditar por causa dessa intimidade, mais uma vez agora, ele vê que o natural estava se curvando diante do sobrenatural. Queridos, eu acredito de todo o meu coração, que os íntimos de Deus, eles conseguem visualizar milagres, e vivem para ver o cumprimento dessas visões. Os íntimos de Deus, eles têm coragem
de visualizar algo que ainda não aconteceu, mas acreditar e crer que vai acontecer. Resumindo, este é um momento para dizer para cada um de nós: não desista, mesmo da gente ter tentado uma vez. E aí a gente não viu nada, tente duas. Mas eu não vi na segunda, tente três. Eu não vi na terceira, tente quatro. A Bíblia diz que o servo de Elias voltou 6 vezes com a mesma resposta. A resposta era: não tem nada, não está acontecendo nada, eu não estou vendo milagres, eu não estou vendo nada se manifestar diante de nós, até que, diga até que, olha para o seu irmão e diga até que, a Bíblia diz que na 7ª vez, o milagre deu um sinalzinho, o milagre deu um pequeno sinal. Gente, esse pequeno sinal era tudo que o profeta precisava. Às vezes, queridos, tudo que nós precisamos é um pequeno sinal. Um pequenino sinal para ver o grande agir de Deus em nós e através de nós. Depois da 7ª vez, a gente leu aqui a história, mas a esse ponto, queridos, vem uma nova pergunta: quantas vezes nós desistimos, porque nós olhamos além e não conseguimos ver o sinal da chuva ainda? Quantas vezes nós desistimos, porque nós vimos ou melhor, tentamos duas, tentamos 3, tentamos 4, e a gente para. Quantas vezes nós desistimos, ou, por que não dizer, estamos vendo somente uma pequena nuvem, a gente viu só um pequenino milagre, a pontinha do iceberg do milagre, acho que não vai dar em nada, acho que isso não é o suficiente, eu preciso de algo maior. Elias, ele sabia que a chuva viria, e ele profetizou e creu. Ele profetizou e acreditou, mas Elias também sabia que a pequena nuvem, ela iria produzir uma abundante chuva. A pequena ponta do iceberg, a pequena ponta do milagre, queridos, se você crer, pode produzir o grande milagre que nós estamos esperando. Porque Elias, ele conseguiu ver com os olhos da fé. Elias, ele creu e teve coragem, diga coragem, de dizer que uma chuva pesada estava a caminho. Uma chuva pesada estava a caminho. Em outras palavras, eu não estou vendo quase nada. Estou vendo algo muito pequeno. Uma mudança no meu esposo, pastor, assim, olha, não dá nem para enxergar. Uma pequena mudança nos meus filhos que eu não consigo assim nem detectar. Uma pequena mudança ali no contexto do meu trabalho, no contexto das finanças, que eu não consigo nem enxergar. Eu estou vendo que, sabe, pelo menos uma pequena conversa, uma negociação muito simples de tentar resolver um problema financeiro, um problema começou, mas é muito pequenininho. Não dá nem para ver ainda. É só isso, queridos, que o profeta precisava. O profeta precisava só desse pequeno sinalzinho, dessa pequena mão. Ele só precisava disso para crer. Ele sabia que as pequenas nuvens produzidas pelo Deus que ele servia era o suficiente para trazer abundante chuva naquele momento.
porque ele não estava olhando simplesmente para a nuvem, ele estava olhando para o Deus que havia produzido aquela nuvem. Ele não estava olhando para aquela pequena negociação, para aquela pequena mudança do marido, da esposa, dos filhos. Ele estava olhando para além daquilo, ele estava olhando para o Deus vivo que ele estava servindo. É tudo que nós precisamos, queridos, é olhar além do mar das dificuldades que cercam as nossas vidas e ver que além de tudo isso existe um Deus poderoso por trás disso. Existe um Deus real, vivo, atrás de tudo isso. Olhar mesmo que a vista não esteja vendo ou mudando nada. É só isso que nós precisamos. Acreditar que o que eu não estou vendo, ou esse pequeno nuvem, atrás disso existe um Deus todo-poderoso. Um Deus eterno, um Deus que vai fazer. Mas para isso, queridos, nós precisamos, além da fé, agir com coragem. Coragem. Coragem, pois nós, queridos, não andamos pelo que vemos. Apóstolo Valnício nos ensinou isso há muito tempo, nos ensina isso até hoje. Nós não andamos pelo que vemos, pelo que sentimos, nós andamos pelo que nós cremos. Pelo que cremos. Às vezes os nossos olhos não conseguem enxergar, os nossos ouvidos não conseguem ouvir, mas a nossa fé e a coragem conseguem sim alcançar. A sua pequena nuvem, ela irá aparecer, queridos, mais cedo ou mais tarde, e ela irá produzir uma abundante chuva, que você tantas vezes clamou como Davi. A Bíblia diz que Elias, ele se prostrou, colocou a cabeça entre os joelhos. E eu tenho certeza que você talvez clamou uma e não viu a resposta. Clamou duas e não viu a resposta. Clamou três e não viu a resposta. O que eu te digo nesta manhã é: vá para a quarta, vá para a quinta, vá para a sexta. Se chegou na sétima e você não viu, vá para a oitava. A oitava é um novo começo. Se não deu oitava, vá para a nona. Não pare, não podemos parar, queridos. Não vamos desistir de forma alguma. Continuar a crer que Deus, ele vai responder às suas orações e o seu milagre será conquistado. O nosso milagre será conquistado. Talvez você está aguardando um milagre e talvez ainda esteja em algumas das tentativas de enxergar a nuvem. A gente está orando e nem a nuvem a gente conseguiu ver ainda. A gente não conseguiu enxergar nem a palma da mão. Não conseguiu enxergar nada. Mas Elias, na primeira, mesmo não vendo, ele não parou. Ele disse para o servo dele: vá lá de novo. Vá lá outra vez. Tente mais uma vez. E mesmo, queridos, que às vezes nós não estamos enxergando a nuvem que trará a grande resposta às nossas orações, é aí que nós precisamos da coragem para continuar, mesmo que não tem nuvem. Eu continuo crendo, eu continuo acreditando. Aliás, nós precisamos aprender como o profeta Elias, que se Deus começou algo, passe o que passar, Ele irá cumprir. Passe o tempo que passar, queridos, Deus vai cumprir. Deus vai fazer. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso, se Ele falou, Ele vai deixar de agir? De forma alguma. Se Deus disse, querido, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele disse que vai cumprir, Ele vai cumprir. Sem dúvida, nós viveremos o dia, queridos. Se nós não estamos enxergando nem a nuvem, eu creio que vai chegar o dia que você vai começar a enxergar pelo menos a nuvem. E é a partir desta nuvem, queridos, que virá essa abundante chuva sobre as nossas vidas. Eu oro para que cada um que esteja ouvindo nesta manhã, não apenas nós que estamos aqui, mas existem outras pessoas que estão nos acompanhando nesta manhã, nas redes sociais, e eu oro para que cada um de nós que estamos ouvindo, queridos, essa ministração neste momento,
sejamos fortalecidos e acredite que o dia da resposta dos céus está passos à frente. Está passos à frente. Vai se cumprir. Se aconteceu com Elias, pode acontecer comigo, pode acontecer com você e com você que está nos acompanhando. Pode acontecer conosco. Se aconteceu com Elias, pode acontecer com qualquer um. Aliás, queridos, não foi só com Elias. Não foi só ele que conquistou milagres. A gente está falando de um ou dois do anterior, mas a gente olha para a vida de Elias e vê quantos milagres na vida deste homem ele conquistou. Você só precisa continuar crendo e deixar ser usado por Deus com o quê? Com aquele texto que está em 1 Timóteo 1:7. 1 Timóteo 1:7. Deus não nos deu espírito de covardia. Deus nos deu um espírito de ousadia. Deus nos deu um espírito de coragem. Nós só precisamos, queridos, não ter medo para declarar o milagre. Seja uma, seja duas, três, quantas vezes for, uma hora você vai ver a nuvem do tamanho da mão de um homem. Na Bíblia há relatos de muitas histórias de homens, de mulheres que tiveram que escolher, basear a sua jornada, a sua vida, entre uma coisa chamada a razão e a fé. Ou eles agiam por razão, ou eles agiam por fé. Em muitas situações assim como essa que nós estamos falando de Elias, eu creio que Elias também deve ter ouvido a razão, assim como outros homens nas Escrituras ouviram a razão, assim como hoje nós também estamos e muitas vezes ouvimos a razão, e a razão chega para você e te diz assim: tenha cautela, não se arrisque tanto. Não ore por fulano, porque se ele não for curado e ele não ver um milagre, você é quem vai ficar em maus lençóis. É você que vai ficar mal na fita. É você que vai se passar por um charlatão ou por alguma coisa que você quis que acontecesse e não aconteceu. Isso é o que a razão nos diz, queridos. Mas a fé, ela nos diz o contrário. A fé diz assim: creia, porque o milagre, o impossível, ele vai acontecer. E nós temos que escolher entre essas duas coisas todos os dias, e por que não dizer, todas as escolhas que nós fazemos, normalmente elas são baseadas em cima de razão e fé. Razão e fé. A razão aqui, ela está relacionada a um conhecimento intelectual, aquilo que nós muitas vezes apenas conhecemos, mas ainda não faz parte do nosso espírito, não faz parte do nosso ser. É a faculdade de raciocinar, de medir as coisas, de calcular algo, de sermos calculistas. Queridos, essa questão da razão hoje está roubando a conquista dos milagres de muitos de nós. Viver uma vida baseada em razão está tirando de nós a verdadeira essência do Evangelho. Está tirando de nós a verdadeira essência do cristianismo. Viver pela razão está levando uma geração de pessoas a calcular tudo, tipo 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, com Deus 1 mais 1 pode ser 25, com Deus 2 mais 2 pode ser 300, com Deus não existe cálculo, queridos, é fé, e esse mundo da fé, ele tem sido roubado da nossa geração, por causa da razão. Por causa desse contexto de um relacionamento, ou melhor, de algo relacionado a um conhecimento intelectual, um conhecimento que está na nossa razão, na nossa lógica. E isso está roubando a fé. Mas quando nós estamos falando de fé, a fé não está relacionada com nada disso. A fé está relacionada com a crença, com a confiança em crer em algo ou em alguém. E esse alguém só pode ser o nosso Deus sem ter evidências de alguma coisa.
Isso é fé. Eu não tenho evidências de nada, eu não estou vendo nada, mesmo sem essas evidências. A fé está dizendo: eu estou vendo tudo. Eu vou orar por fulano e fulano vai ser curado. Eu vou orar por a pessoa e a pessoa vai ser ministrada. Deus vai se mover na vida dela e através da vida dela. Então, diante disso, nós temos um grande caminho a percorrer. Eu tenho um grande caminho a percorrer. Vivemos pela razão ou vivemos pela fé? Nossa natureza, queridos, como ser humanos, tende a nos levar para uma vida sempre pautada pela razão. O ser humano, ele tende a ser levado pela razão, principalmente depois da queda. Principalmente não, depois da queda. A natureza do homem se tornou muito mais lógica por causa da queda. Não agir por fé. E então, diante disso, nós temos esse caminho. O que eu faço? Inegavelmente, queridos, eu percebo que a humanidade chegou a um nível de desconfiança que nos impede de viver por fé e coragem em Deus. Nós temos tendência de por causa dessa mente, razão intelectual programada, medido tudo certinho, nós vemos a medicina agindo, nós vemos as coisas com os olhos físicos dizendo, falando, ouvimos, e nós agimos de acordo com essas coisas que estão diante de nós, e não diante daquilo que pela fé nós poderíamos ver além daquilo lá. Além daquilo. Nós nos programamos com as notícias do mundo e não nos programamos com o que está sendo dito lá do céu. Nós andamos baseado em notícias que estão sendo faladas à nossa volta, mas não nos baseamos com a notícia que está sendo dita lá no céu. Nós estamos diante de decisões a serem tomadas ou tomadas, e de repente no meio do caminho acontece uma situação, acontece algo que tenta mudar a nossa caminhada, o nosso caminho, a nossa decisão, e ao invés da gente dizer não, eu creio que aquilo que Deus preparou, este momento que eu vou ter com Deus, esse momento que Deus preparou para a minha vida, esse momento que o Senhor já reservou para mim, eu creio que ele vai acontecer, e nada do que pode acontecer amanhã ou depois vai impedir de Deus se mover na minha vida depois de amanhã. Mas a gente, queridos, por causa da razão, nós recebemos de Deus aquilo que nós temos que viver. Nós recebemos da parte do Senhor tudo aquilo que Deus tem para nós. Damos passos em direção a isso. Mas de repente, enquanto você está caminhando, a razão começa a entrar. As coisas começam a aparecer no meio do caminho. As situações e aquilo que Deus tinha programado, preparado para você, por causa da razão, é roubado, porque a gente, ao invés de dizer assim, eu não vou recuar, eu não vou parar. Se Deus preparou isso, se Deus programou isso para mim, e a razão está dizendo que eu não vou conseguir, não importa, eu continuo crendo que Deus vai se mover ao meu favor. A humanidade, queridos, ela chegou num nível de desconfiança tão grande, que tem impedido as pessoas de viver pela fé, por coragem em Deus. Ademais, uma vida com Deus, queridos, uma vida com Ele, eu não tenho dúvida. Eu e minha família, nós temos experimentado isso. E todos aqueles que querem viver uma vida com Deus, essa vida com Deus exigirá de nós níveis de fé e coragem diferentes para muitas situações. Níveis diferentes para muitas situações. Entretanto, é nestas situações, queridos, não será possível caminhar com a razão. Às vezes Deus nos leva por essas situações para a gente exercer a fé
essa intimidade com Deus, esse caminho com Deus, vai fazer com que eu e você precise exercer essa fé na nossa mais pura essência, ao invés da razão. Portanto, pense aqui nesse caso um pouquinho comigo, no quanto foi exigido que Elias exercesse a fé e não a razão. Imagine, queridos, se Elias tivesse exercido a sua razão na primeira, no máximo segundo, a razão já tinha dito, desista, você não está vendo nada, para que continuar? E eu creio, queridos, que somente um homem, somente uma mulher, somente um jovem que conhece o seu Deus, poderia ou pode declarar algo debaixo de uma ordem tão desafiadora, com tanta coragem como Elias. Só um homem e uma mulher, um jovem que conhece a Deus de verdade, que tem intimidade com Ele, pode declarar uma coisa como ele declarou. Ele viu uma nuvenzinha e disse, e agora, o que eu falo? Veio a fé, veio a coragem. Por quê, queridos? Porque eu disse, não era a nuvem que estava mudando o que ele cria, era o Deus que estava por trás da nuvem que ele acreditava. Independente se vemos ou não vemos, existe um Deus por trás daquilo que nós não vemos. E é aí, queridos, que entra a ousadia, entra a coragem de um povo de Deus. Afinal, a fé, queridos, ela vai exigir de mim, de você, de nós, que eu e você, neste momento de usar razão e fé, a gente precisa deixar as nossas zonas de conforto, para que a gente vá em direção, passos direcionados àquilo que ainda não é conhecido. A fé, ela vai exigir de nós que a gente ande em caminhos, em lugares que a gente desconhece. Isso é fé, queridos, é aí que está o segredo, desculpem, do milagre. É aí que está o segredo da conquista do milagre, é a gente entrar numa zona de desconforto, onde você diz, agora eu oro, não oro, abençoo, não abençoo, declaro cura, não declaro cura, vou ministrar a pessoa, não vou ministrar a pessoa, ela vai ser curada ou não vai ser curada, e é nesse momento que você entra nesse caminho desconhecido, você só vai saber o que está do outro lado se você entrar, porque se a gente não entrar, a gente nunca vai ver o que Deus tem para nós do outro lado. Nunca veremos o que Deus tem para nós do lado de lá. É só entrando neste mundo desconhecido que Deus vai fazer as coisas, queridos. A fé, ela vai exigir de mim isso, que eu e você saia dessa zona de conforto e dê passos em direção a esse desconhecido. A razão, ela teria dito assim para Elias, Elias, qual é a garantia que você tem que tudo o que você disse vai acontecer? Normalmente essa, queridos, é isso que a razão diz para a gente. Qual é a garantia que você tem do que você está dizendo que realmente isso vai acontecer? Queridos, estou nem aí. Nós não precisamos de garantia. Deus é a nossa garantia. Deus é a nossa garantia. Com certeza, somente uma grande fé e ousadia fez com que esse homem de Deus permanecesse, mesmo em meio a tantas afrontas e adversidades. Ele estava ali lembrando, queridos, que a razão e a fé, ela sempre está dentro de cada um de nós. Não tem como a gente fugir disso. Vocês já devem ter visto aqueles filmezinhos, desenhinhos assim, que a pessoa precisa tomar uma decisão e tem, tipo, parece que de um lado assim está um diabinho e do outro lado está um anjinho assim. Já? Mas tem um diabinho de um lado e um anjinho do outro. Eu diria que é mais ou menos isso, a fé de um lado e a razão do outro. A fé e a razão, elas estão dentro de cada um de nós. E juntamente com as ordens de direção do Senhor, queridos, justamente quando vêm as direções, aquilo que Deus tem para nós, virá também as oposições muitas vezes. Deus nos dá
Deus nos envia, e aí muitas vezes essas oposições que habitam dentro de nós, elas se manifestam em forma de razão. A razão às vezes vence a fé. Sabe por quê? Porque a razão quer garantias. A razão quer que você dê algo palpável. A razão quer que você mostre alguma coisa. A fé, ela vai exigir, queridos, que você creia absurdamente. Que você creia no que não conhece e muitas vezes sem garantia alguma, a não ser na fidelidade de Deus. A única garantia é a fidelidade de Deus. Então, não existe garantias, queridos, quando você vive para Deus. Isso é uma coisa que eu tenho aprendido. Não existe garantias quando nós vivemos para o Senhor. Sabe por quê, queridos? Não existe essa garantia quando nós vivemos para Ele, porque Deus é a sua própria garantia. Atrás daquela nuvem, a nuvem era uma garantia, mas atrás da garantia existia uma outra garantia muito maior que aquela. Deus é a própria garantia de qualquer coisa que Ele exigir de você. Se Deus disser a olhar para você e você estiver caminhando na rua e Ele diz, opa, tem uma pessoa ali, ore por ela. Mas e a garantia, Senhor, que vai acontecer alguma coisa? Cristianismo é isso, queridos, vida com Deus é isso, não tem garantia, Deus é a garantia. Se Ele está dizendo, você só chega lá e ora pela pessoa, e orou, mas eu não vi nada, ok, vai embora, não importa, Deus é a garantia. Talvez o que você acabou de fazer, você simplesmente vai colher um fruto que a eternidade vai dizer o que foi feito. Eu não vi garantia nenhuma, não vi nada, não vi milagre, não vi sinais. E hoje, queridos, a razão diz assim, ore pelo fulano. A gente dá a volta. Ore por ciclano. Ah, não vai acontecer nada. Ore por aquele. Ah, não. Você está lá, né, no ônibus assim, segurando lá, né, o ônibus tá. Aí, né, e apertadinho, às vezes nem para balançar dá. No metrô, e você está ali, e aí Deus incomoda você, e olhe pelo fulano, pelo ciclano, diga uma palavra de Deus sobre a vida dela. Mas e a garantia? A razão diz, e a garantia? O que eu tenho que falar? O que eu tenho que dizer? O nosso amigo Elias aqui, ele sabia disso, queridos. Se você quer, se nós queremos conquistar milagres, eu te encorajo hoje, assim como eu estou sendo encorajado nesta manhã, a escolher viver uma vida pautada pela fé e não pela razão. Pela fé, crer que Deus, crer que Ele agirá. E você viverá, queridos, grandes aventuras, ao presenciar que aqueles que se baseiam a sua vida no intelecto, nunca irão experimentar o que você está experimentando por basear a sua fé, a sua vida na fé. Tenha certeza que aqueles que basearem a sua vida na fé, vão ver o desconhecido depois daquela porta. Mas aqueles que agirem, aqueles que viverem, e eu tenho convicção absoluta, a Bíblia diz que a fé de muitos nos últimos tempos vão esfriar, queridos. E por causa, eu tenho assim convicção, muita convicção, por crescer a ciência, o conhecimento, a intelectualidade, a razão. Eu creio que essa é uma das grandes questões que vai roubar, não apenas o milagre da vida das pessoas, como vai roubar a própria fé da própria pessoa. As pessoas vão começar a desacreditar, não a crer em si própria, no sentido de que Deus pode usar as suas vidas. Mas aqueles que ousarem viver pela fé, eu tenho certeza que vão viver, queridos, a partir desse crer, desse acreditar, dessa vida de coragem, vão viver tantas aventuras em Deus. Coisas, queridos, que nós não vimos, os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, que aqueles que vivem pelo intelecto, pela razão, nunca vão experimentar, mas você vai. Nós vamos, porque estamos dando passo ao desconhecido pela fé. Pela fé nós vemos que Pedro, ele andou sobre as águas. Pela fé Paulo, queridos, ele desbravou terras desconhecidas.
coisas assim extraordinárias. Eu estava nestes dias com o Senhor e eu li o livro de Atos dos Apóstolos. Os 28 capítulos de Atos dos Apóstolos, e eu pude ver ali tantos milagres pelos apóstolos, tantos sinais. Paulo sendo usado por Deus, Paulo sendo transportado, Paulo no navio, Paulo picado por cobra, e esse homem não morre, e nada. Gente, quantas coisas, porque ele tinha que cumprir um propósito. Paulo, ele foi desbravando terra desconhecida por uma coisa só, por causa do amor de Cristo que estava no seu coração. Foi a fé que manteve ele, Pedro, Daniel, os amigos de Daniel, no momento ali numa terra estranha, e os fizeram vivenciar pela fé. Nós não vivemos pelo que nós cremos, que eles vivemos pela fé. Pela fé. Por fé andamos, não por vistas. Eu quero concluir, queridos. Eu tenho estado com Deus em busca de uma vida sobrenatural. Quero falar um pouquinho da minha vida, desse momento que eu estou vivendo com Deus. Eu tenho ansiado, queridos, eu tenho desejado, buscado por isso. Por uma vida sobrenatural em Deus. Como eu ainda disse há pouco, eu acabei de chegar de um tempo a sós com Deus em busca disso, de uma vida sobrenatural. Deus vinha me incomodando. Eu fiquei 3 dias sozinho, literalmente num lugar assim, sozinho, no meio de um mato, buscando ouvir a voz de Deus, tentando afinar a minha voz com os ouvidos dele. E eu creio, queridos, que se nós desejarmos algo e buscarmos isso com o nosso coração, no lugar certo, com certeza nós encontraremos. Com certeza Deus vai se revelar. E eu tenho uma certeza, queridos, de que se algo é tão apaixonante aos nossos olhos, isso se tornará naturalmente apaixonante para aqueles que nos cercam. Se a gente viver os milagres, viver o sobrenatural, se nós experimentarmos a partir de nós, todas as pessoas que estão à nossa volta também serão tocadas, serão ministradas. Ainda há pouco eu disse, eu estive lendo o livro de Atos dos Apóstolos nesses 3 dias. E existe lá um texto no livro de Atos, capítulo 4, versículo 20, que diz que, pois nós não podemos deixar de falar tudo aquilo que nós vimos e ouvimos. Se nós, queridos, vivemos uma vida em Deus e queremos experimentar esse algo sobrenatural, e isso vai se movendo em nós, com certeza, nós precisamos falar disso, nós precisamos expor isso. E um dos meus maiores desejos, queridos, das minhas maiores vontades, é que o mundo à minha volta seja impactada pela realidade dos céus. Seja impactada porque, queridos, a realidade da terra, todo mundo já está cheio disso. Todo mundo. Agora à tarde, hoje de manhã nossa filha nos escreveu, agora à tarde a gente vai ter uma conversa, uma videochamada, nós vamos conversar um pouco. E a gente percebe onde ela está, lá naquele país. Muitos sabem, eu sempre procuro evitar de dizer, por uma questão de estar sendo gravado. Aqui onde nós estamos, no bairro onde você mora, no prédio onde você mora, as pessoas estão cansadas da realidade dessa terra. Porque a realidade dessa terra, queridos, é miséria, doença, drogas, prostituição, morte, abalos, terremotos, tristeza, angústia, depressão, fome, amargura, ansiedade. A realidade da terra é isso. Anseios, conquistas, riquezas,
bem-estar. E eu tenho buscado em Deus, esses 3 dias eu dizia: Senhor, o meu desejo é que o mundo à minha volta, Senhor, seja impactada com outra realidade. Essa realidade, as pessoas já estão cansadas. Nós precisamos impactar as pessoas, queridos, com uma realidade, mesmo vivendo nesta realidade, com uma realidade do céu. Eu quero ver sinais. Eu quero ver milagres, maravilhas acontecendo hoje, nos dias que nós vivemos. E eu creio num Deus de milagres. Eu necessito, queridos, ver as minhas orações serem respondidas. Eu preciso presenciar esses milagres, e esse foi um dos motivos, inclusive, que eu coloquei lá na lista de transmissão, enquanto eu estava nesse lugar, que se você tivesse um pedido de oração, você me enviasse, porque eu creio que Deus responderá o pedido que você me enviou. Eu orei por cada um que me enviou o pedido. Que é isso, pastor? Que na igreja existe uma lista de transmissão que nós temos. Eu tenho uma particular, a igreja, o Ministério de Comunicação tem outra. Se você ainda não faz parte dela, você pode dar o seu número e a gente inclui você. E eu estava lá nesses 3 dias. E eu mandei uma mensagem muito... Quem está, recebeu. Você tem alguma coisa, algum pedido, envia. E eu parei um dia, queridos, lá, um momento, e fui orando por cada um dos pedidos, lendo um por um diante de Deus, porque eu creio, queridos, que se você enviou esse pedido, Deus vai te responder. Deus vai. Irmãos, Rosival, disse que eu ia falar um pouquinho de mim. Eu não estou feliz em ver as pessoas enfermas passando por minha vida e voltando às suas vidas da mesma forma. Eu não estou feliz de ver as pessoas às vezes passando à minha volta. Elas entram na minha vida de uma forma péssima e às vezes passa pela minha vida e sai da mesma forma péssima. Não, de forma alguma. No livro de salmista, Salmo 77, versículo 14, olha só o que ele diz aqui. Quero que você leia esse versículo comigo. Na versão NVI, o salmista diz assim, vamos ler juntos? Tu és o Deus que realiza milagres, mostra o teu poder entre os povos. Essa é a minha oração, queridos. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostra, Senhor, o teu poder entre os povos. Eu estou, queridos, numa luta incansável para viver esse sobrenatural. Eu quero ter experiências tão poderosas com Deus, queridos, que o mundo à minha volta seja impactado. Seja impactado com o que Deus tem, não comigo, mas o que Deus tem. Eu quero causar um impacto, queridos, através deste poder que a Bíblia diz que mora dentro de mim. Causar um impacto com Deus que mora dentro de mim, porque o reino o qual eu faço parte, ele é movido pelo poder de Deus, e eu preciso que esse poder que mora em mim, ele toque todas as esferas da minha vida e do mundo que está à minha volta. Eu sou esse canal de Deus para mudar as pessoas que estão à minha volta. Eu não quero, queridos, me tornar passivo diante da presença dEle. E o que nós vemos hoje por causa da razão, meu Deus, como isso, queridos, tem me incomodado. Por causa da razão, por causa da intelectualidade, nós não conseguimos entrar no mover de Deus, nós não entramos na presença de Deus, nós não conseguimos experimentar a glória de Deus. Eu não quero, queridos, me tornar como muita gente tem se tornado, passivo diante dessa presença. Eu quero mergulhar mais profundo, eu quero uma vida onde o meu natural seja, onde o sobrenatural seja o meu natural.
experimentar o que Deus tem, desejar a sua presença, andar em parceria com aquilo que está acontecendo lá no céu, querido. É isso que nós precisamos, a chave que trará milagres para as nossas vidas, é a minha, é a nossa intimidade com Ele. A minha intimidade, a sua intimidade com Deus é o que vai trazer, é a chave para desatar os milagres das pessoas que estão à nossa volta. Quanto mais intimidade, quanto mais tempo com o Senhor, mais milagres nós veremos, queridos. Mais da glória de Deus nós vamos conseguir fazer com que as pessoas sintam. Eu acredito que o Espírito Santo, Ele tem acessos sobrenaturais, porque Ele é Deus, e eu creio que Ele pode tomar você e a mim pelas mãos, e levar a gente por esses caminhos do sobrenatural. Eu creio nisso, que o Espírito Santo tem acessos, e é só Ele que vai nos tomar pelas mãos, e levar a esses lugares, esses caminhos, onde estão essas esferas de milagres, de sinais. Se cada um de nós, queridos, desejar o sobrenatural, nós iremos ver os milagres dos quais nós temos promessas nas Escrituras. Nós veremos novamente curas de enfermos, com doenças incuráveis acontecendo diante dos nossos olhos. Nós veremos mortos ressuscitarem, porque a ressurreição está dentro de nós. Nós veremos vidas na vida das pessoas, porque a vida está dentro de nós. Nós veremos coisas que mostrarão que quando o céu invade a terra, tudo é possível. Amém? Tudo é possível. Nós iremos ver Deus se movendo em nós e através de nós. A Bíblia diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que agora opera em nós. Em nós. Acredito que para vivermos uma vida sobrenatural, qualquer tipo de vida que nós temos, terá que ser deixada para trás. E isso, nesses dias que eu estava lá, foi muito claro, queridos. Qualquer tipo de vida que nós temos hoje, para viver o sobrenatural, precisamos deixar para trás. Deus, Ele não permite situações difíceis. Deus não permite, desertos na tua vida para te matar. E a gente já ouviu isso muitas vezes. Deus não nos coloca num deserto para a gente morrer. Aliás, Deus permite alguns desertos na nossa vida, porque normalmente são nesses lugares que você aprende a ter fome e sede dEle. Normalmente, quando uma pessoa está no deserto, é ali que ela sente fome e sede. Quando Deus nos leva para um deserto, não é para a gente morrer, é para a gente ter mais fome e sede dEle. Não é? É para a gente ter mais fome e sede dEle. Fome e sede de Deus. Nesses lugares de deserto. O que puder ser abalado, queridos, na sua vida, será abalado até que tudo seja sobre Ele e nada sobre nós. Tudo que tiver que ser abalado, será abalado, para que os nossos anseios não sejam os nossos anseios, mas sejam os anseios deles dentro de nós. Para você continuar conquistando o milagre na sua vida, minha oração, eu quero orar com vocês nessa manhã. Minha oração é que o céu invada a terra na sua vida e que essa vida sobrenatural seja um natural de se viver. Um natural de se viver aqui. Eu acredito, queridos, que Ele ainda hoje está fazendo milagres. A parte que cabe a você e a mim é buscar. Com fé e com ousadia, com coragem. E aí sim nós vamos ver a sua realidade. O mundo que nós vivemos, o mundo que nós estamos à nossa volta, a se tornando algo diferente, mudando. O mundo que está à nossa volta vai mudar, eu creio. A realidade que está à nossa volta vai mudar. Queria pedir para que você se colocasse de pé, por gentileza.
que a ousadia, que a coragem seja uma marca, queridos, dos filhos de Deus. Essa é a minha oração nesta manhã, que a coragem seja uma marca daqueles que vão andar pelo mundo e vão tocar as pessoas através do sobrenatural. Todos os dias, aonde, no lugar que estivermos, nós vamos tocar as vidas, tocar as pessoas. Mas precisamos ter essa marca, essa coragem. Quando você orar por alguém e o poder de Deus for liberado através das suas orações, tenha certeza que esse é o caminho certo. Esse é o caminho certo, e que sim, você já está experimentando o poder dos céus naquele momento da oração. Mesmo que você não esteja vendo nada, só o fato de você estar agindo com coragem, nós já estamos cumprindo o propósito pelo qual Deus nos chamou. Queridos, é as nossas orações que vai mudar as realidades. Nós vamos transformar destinos de pessoas através da nossa coragem, através de uma vida de fé. Nós vamos mudar. Imagine que oportunidade você chegar agora em casa, você que mora num edifício e entrar no elevador e tiver 1, 2 pessoas ali dentro. Que oportunidade de chegar até, sei lá, no andar de cima. Um andar é o suficiente para dizer: sabia que Jesus te ama? Talvez só isso pode bastar. Mas pastor, esse negócio de Jesus te ama está tão... É verdade, a razão diz isso. Esse negócio de Jesus te ama está tão desgastado, pastor. E talvez é só isso que a pessoa precisa ouvir naquele espacinho de tempo. Jesus te ama. Jesus tem um amor por você. Jesus morreu na cruz por você. Aquilo pode mudar uma realidade, queridos, de uma vida, de uma pessoa, de uma família. Aquilo pode mudar o destino daquela pessoa. Foi assim que alguém um dia mudou o meu destino, dizendo apenas essas coisas básicas, simples. Mamãe foi a pessoa usada por Deus para dizer isso para mim. Vai fazer 34 anos, queridos, que eu ouvi isso. E por causa de uma palavra, meu destino foi mudado, o destino da minha família foi mudado. Hoje eu vejo, nós estávamos conversando, eu e a pastora Priscila ontem, eu cheguei, era mais ou menos na hora do almoço, nós saímos para almoçar, e nós choramos juntos, queridos, porque um dos maiores milagres que Deus pôde fazer na minha vida, esse ano, meu e da minha esposa, é ver a nossa filha, onde ela está e o que ela está fazendo. Cumprindo um propósito. A minha geração, a minha descendência. E nós estávamos ontem, a Priscila na hora do almoço começou a chorar, dizendo: Osvaldo, o maior presente de Deus na minha vida esse ano é ver o que Deus está fazendo na vida da Gabriele. Queridos, Deus está levando ela por um caminho. Ela nos mandou uma mensagem semana retrasada para a gente orar, porque ela está chegando. Ela chega dia 1º de julho. Nós vamos vê-la só acho que no dia 9, porque é a formatura, o que vai concluir. Mas sabe o que Deus colocou no coração dela? Ela quer mais 5 meses de experiência, ela quer continuar. Ela quer continuar. Ela quer mais de Deus. Ela disse: eu quero servir, eu quero fazer algo. É o maior presente, queridos, por causa de uma palavra que minha esposa, ouvimos lá atrás. Deus mudou o destino da minha vida, e hoje está mudando o destino da minha filha. Nós podemos sair daqui hoje, queridos, e mudar o destino de muita gente, nesta manhã, nessa tarde, no shopping, onde você estiver, por causa de uma palavra, de uma oração, de um convite, para ela estar na sua célula, ou para ela estar aqui na nossa reunião. Nós vamos viver, eu creio, a profecia de Joel, capítulo 2,
E então, queridos, nós seremos de fato a continuação dos discípulos que começaram lá no livro de Atos dos Apóstolos, e veremos a conquista dos milagres ainda hoje, que diz que depois disso derramarei do meu espírito sobre toda a carne, sobre todos os povos. Os meus filhos e as minhas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, porque até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Eu mostrarei maravilhas nos céus e na terra, sangue, fogo, nuvem, coluna de fumaça. Os milagres são para nós ainda hoje. Pai, em nome de Jesus, nós cremos, Senhor, nessa conquista de milagres que estão acessíveis para nós. E nesta manhã, Senhor, há um ambiente, uma nuvem de milagres aqui, Senhor. Mas a nossa oração é para que eles sejam, Senhor, alcançados. Venha sobre nós hoje uma unção, uma ousadia, Senhor, uma coragem que só Deus pode colocar dentro de nós. A coragem, Senhor, que descarta a razão e entra no mundo da fé, Senhor, daquilo que nós não vemos, mas já visualizamos pela fé. Pai, nós declaramos em nome de Jesus Cristo, que em Segec, que em São José dos Campos, todos os que estão presentes, os que estão nos ouvindo, Senhor, nesta manhã, presentes, e aqueles que estão nas redes sociais, receba, Senhor, da parte de Deus, em nome de Jesus, uma unção de coragem, Senhor, uma unção de agir, Senhor, baseado nas direções do Espírito Santo, de não temer, de não ter medo, de não parar, de não ficar paralisado, Senhor, diante daquilo que Deus quer fazer, através de uma palavra liberada, através de uma oração liberada, através de um convite, através, Senhor, de algo que nós possamos expressar através da nossa vida, para que a vida dessa pessoa tenha o seu destino, tenha a sua realidade mudada, transformada. Nós declaramos, Pai, que essa ousadia que Elias teve de olhar para aquela nuvem e dizer: Acabe, olha, corra, porque está vindo uma grande chuva, e aquilo aconteceu conforme o homem de Deus havia profetizado, havia declarado, porque ele creu não na nuvem, mas no Deus que estava por trás daquela nuvem. E nesta manhã, Pai, nós pedimos a ousadia e a coragem deste Deus que estava por trás daquela nuvem, do Deus que está por trás de todos os problemas e situações que nós estamos vivendo. Venha essa unção de coragem, Senhor, venha essa unção de ousadia sobre nós, em nome de Jesus Cristo, sermos ousados aonde nós estivermos, Pai, ousados na rua, ousados no trabalho, ousados no shopping, ousados no ônibus, no metrô, ousados, meu Deus, entre os amigos, na fila da padaria, na fila de um banco, ousados em qualquer lugar, Senhor, sermos ousados, cheios do Espírito Santo, cheios da coragem de Yahvé, Senhor, tanto para recebermos os milagres, como para nós liberarmos milagres, através dessa fé e dessa coragem, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.